Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Lemos, eu sou especialista em cirurgia da mão e microcirurgia da Clínica Ortopédica Gino Tarso e hoje a gente vai falar um pouquinho de uma doença muito frequente no consultório e muito importante, que é a síndrome do túnel do carpo. O que é a síndrome do túnel do carpo? É uma doença causada pela compressão de um nervo, chamado de nervo mediano ao nível do punho. Esse nervo mediano ele vem desde a coluna cervical e vai até a ponta dos dedos e tem como principais funções a capacidade de você sentir em boa parte da mão e a movimentação dos dedos, principalmente do polegar. A incidência dessa doença na população é variável, mas a gente sabe que é a doença de compressão nervosa mais comum dos membros superiores. E existe um paciente típico dessa doença, que são mulheres acima dos 50 anos. Não quer dizer que um paciente do sexo masculino ou mais jovem não possa vir a desenvolver a doença, só que ela é muito mais comum em mulheres acima dos 50 anos. Qual que é a causa da síndrome do túnel do carpo? Parece ser multifatorial, ou seja, múltiplos fatores envolvidos para o início da doença. Não existe uma causa específica, mas a gente sabe bem de alguns fatores de risco para você desenvolver essa doença, que são o diabetes, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, o sobrepeso ou obesidade, alterações hormonais, aí vale a pena ressaltar as alterações da tireoide ou alterações do organismo feminino durante a gestação ou após a menopausa, tá? A presença de doenças reumáticas e o esforço repetitivo. Entenda-se, pela digitação ou qualquer esforço repetitivo de flexão dos dedos, porque esses tendões esse esforço repetitivo poderia causar uma inflamação crônica nos tendões e esses tendões passam juntos do nervo, pelo túnel do carpo, e assim desenvolver a doença. Como é que a gente faz o diagnóstico da síndrome do túnel do carpo? É um diagnóstico basicamente clínico, ou seja, numa consulta com um especialista, você pode ter uma avaliação do seu perfil, dos seus sintomas, a realização de alguns testes específicos e ali já fechar o diagnóstico do síndrome do túnel do carpo. Lógico que existem exames que podem ajudar em casos duvidosos, mas na grande maioria dos casos o diagnóstico é clínico, é feito na consulta. E quais são esses sintomas? O paciente com síndrome do túnel do carpo, ele queixa-se principalmente de dor e dormência nas mãos. Essa queixa de dor e dormência, que pode ser também uma queixa de formigamento nas mãos, elas costumam ser mais importantes à noite. A doença ela tem uma progressão típica. Os sintomas são principalmente inicialmente noturnos, mas que com o progredir da doença você pode desenvolver os sintomas durante o dia e pode se tornar até sintomas contínuos, tá? Como eu falei para vocês, a principal localização dos sintomas é nas mãos, nas pontas dos dedos. Mas com o progredir da doença, você pode ter sintomas no antebraço e no braço. Também fazem parte da síndrome. E as alterações motoras, ou seja, a perda de força, dificuldade de movimentação, principalmente do polegar, são alterações tardias, nos casos mais graves. Então, você fechando o diagnóstico, a gente parte para o tratamento. Como é que funciona o tratamento da síndrome do túnel do carpo? Isso vai variar se você tem um quadro leve ou um quadro moderado e grave. Por quê? Porque os quadros leves você pode tentar um tratamento conservador, tanto de repouso, uso de algumas órteses noturnas, medicações, fisioterapias. Isso tudo pode te ajudar no quadro inicial da doença. Porém, se você já tem uma doença mais avançada, você pode precisar da liberação cirúrgica. E essa liberação cirúrgica sendo feita mais precocemente, você tem uma maior chance de melhora desses sintomas após a cirurgia. Isso é muito importante. Então, nem todos os casos vai necessitar de cirurgia, mas aqueles que necessitem de cirurgia se beneficiam se essa cirurgia foi feita mais precocemente. Então, se você tem dúvida se tem a doença ou não e qual estágio você está, procure um especialista para ser feito o diagnóstico correto e ser estipulado o tratamento mais adequado para o seu caso. Ok? É isso. Um forte abraço.